Oi, crianças, boa tarde. Nossa aula de hoje é geografia e nós vamos falar um pouquinho, do censo agropecuário, ok? Lá na página 210. O que é o censo agropecuário, Ele é focado nos espaços onde se realizam as atividades de agricultura, de pecuária e o extrativismo. As comunidades quilombolas, elas passam a ser mapeadas e valorizadas como parte de toda uma complexa estrutura da produção agropecuária do nosso país. E aí, elas são incluídas como parte integrante, no censo e afastam as visões dos preconceituosos de que quilombolas seriam preguiçosos ou acompanhados. Então, nós vamos falar um pouquinho desse censo agropecuário aqui, dos quilombolas. As formas para reconhecimento e valorização dos quilombos ainda precisam ser bastante desenvolvidas. O reconhecimento é feito com base de autodefinição da comunidade, ou seja, os quilombolas devem se entender como povo remanescente dos escravizados. É uma autodefinição que precisa ser acompanhada de documentos e provas que permitam a inclusão de que há, de fato, uma conexão cultural, ética e ancestral daquela comunidade com os indivíduos escravizados no passado. E é um direito assegurado, pela Constituição brasileira. O IBGE, ele organiza o censo agropecuário, o florestal e aquícola, popularmente chamando, de censo agro ou rural. É um censo, um trabalho muito grande, de pesquisa com os técnicos do IBGE. Por isso, eles trabalham, eles pesquisam, para que a produção agropecuária, dos quilombolas, elas sejam reconhecidos, Por isso por que isso, é importante para as comunidades dos quilombolas? Por que todo esse processo, esses estudos, eles são importantes para os quilombolas? Você já estudou, que as comunidades quilombolas, elas estão, em sua maior parte, elas estão envolvidas com a produção agrícola. Então, nós já estudamos sobre isso, nós já falamos que a produção deles, conforme eles iam fugindo dos senhores, eles iam para os quilombos, e lá eles viviam da agricultura, eles plantavam, para poder se alimentar, eles plantavam milho, plantavam arroz, plantavam, mandioca, e daquilo ali eles tiravam os próprios sustentos, E por isso que devem ser localizadas, valorizadas como locais de produção, assim como os quilombolas podem ser entendidos como produtores rurais, Por quê? Porque eles viviam da agricultura também, eles plantavam, então eles podem ser reconhecidos, como produtores rurais. Aqui nós temos um casal de criador de gado, lá no quilombo Calunga, em Goiás, ó. Eles criam gado. Então, é uma atividade que pode ser reconhecida, que deve ser reconhecida. Muito bem. Quais são os procedimentos, Os técnicos, do IBGE, para o censo agropecuário, eles aplicam questionários aos membros das comunidades quilombolas, com o objetivo de levantar dados
sobre quanto é produzido na comunidade, né? Quais são os principais itens que eles produzem, se eles vendem, né? Se eles dependem dessas vendas, se eles fazem essas vendas nas regiões próximas. Então, tudo isso é as pesquisas, né? Para que seja reconhecido, né? Para que essa forma de reconhecimento dos quilombos e essa valorização dos quilombos aconteça. Então, os técnicos do IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles fazem esses tipos de procedimento, eles fazem essas pesquisas. Aqui nós temos um textinho, né? No Rio, Censo Agro coleta dados da agricultura quilombola. A equipe de coleta do Censo Agropecuário no município do Rio de Janeiro visitou entre 18 de janeiro e 2 de fevereiro várias famílias quilombolas que vivem e produzem itens agrícolas no Parque Estadual da Pedra Branca, no bairro de Vargem Grande, zona oeste da cidade. A unidade de conservação é o território da comunidade quilombola Cafundá Astrogilda, que nasceu há mais de 2 séculos. Apenas em 2014, ela foi reconhecida como quilombo pela Fundação Palmares. Então, ela nasceu há mais de 2 séculos, mas apenas em 2014 que ela foi reconhecida. E foi reconhecida pela Fundação Palmares, né? O instituição pública federal que é voltada para a identificação e para a promoção da arte e da cultura afro-brasileira. Pedro dos Santos Mesquita, de 57 anos, um dos agricultores dessa comunidade, né, é o único que vende a sua produção de bananas para a merenda escolar do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tem cachos de bananas que pesam mais de 20 quilos, diz ele, que se orgulha de ser produtor orgânico, mas ainda não possui a certificação oficial. Ele conta já ter sido difícil tirar a documentação de lavrador, pois precisou várias vezes descer para a cidade, correndo atrás do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Segundo ele, a certificação de produto orgânico ainda é muito difícil. Então, nós temos aqui o senhor Pedro dos Santos Mesquita, né? Ele tem 57 anos, que é um dos produtores da comunidade, né? E ele vende banana para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui na página 212, tem uma pequena atividade, né? Eu vou dar uma lidinha para vocês. Depois de tantas informações, seria muito interessante saber mais sobre algumas comunidades quilombolas existentes em nosso país, não é mesmo? Com a orientação do professor, acesse o site do INCRA, você irá fazer em casa, né? Na parte Memória Quilombola. Nesse endereço, vocês irão acessar lá o site INCRA, né? Coloca lá no Google, INCRA. Aí, quando entrar, vocês colocam Memória Quilombola. E aí, nesse endereço, vai estar disponibilizado vários livretos, né, da coleção das terras dos quilombos, né? Em cada livreto, há informação sobre a história, geografia, de algum dos quilombos do Brasil e sobre como eles conseguiram se manter em território até hoje, né? Então, lá tem toda uma informação. Vocês irão escolher um desses quilombos, uma dessas comunidades quilombola, e você vai registrar nessas linhas abaixo, né, aquilo que você considerou de mais interessante, né? O que foi de interessante que você descobriu em uma dessas comunidades quilombolas que existe no nosso país. Ao todo, nós temos 57, né, lá
que você poderá escolher entre uma delas, ok? Então tá, um beijo, até a próxima aula.